Pronto, boa tarde. Hoje faremos a videoconferência de encerramento do módulo 4 e a gente vai aproveitar para esclarecer as dúvidas. Percebi algumas dúvidas do que vocês foram apontando, tanto nas tarefas quanto em mensagens particulares, quando me enviaram, ou pelo WhatsApp, tá? A maior parte dessas dificuldades que vocês tiveram, na verdade, é uma relação só de entendimento de como funciona o processo de dentro de sala de aula, tá? E aí a gente vai explicar, eu vou apresentar os passos dessas tarefas para vocês verem e colocar esclarecimento daquelas pontuações que foram mais cobradas para mim durante a formação, tá bom? Eu vou iniciar minha apresentação. Vamos lá, gente. Só lembrar vocês que as dúvidas depois eu vou abrindo, mas enquanto eu estou na apresentação, eu não consigo ler o chat, tá? Então, se for alguma dúvida pendente, alguma coisa relacionada, vocês abram o microfone e me chamem minha atenção para poder fazer a pergunta, ok? Não faz no mais, não faz nada. No mais, eu solicito que vocês mantenham o microfone fechado. Vamos lá. Videoconferência do fechamento do módulo 4. Né? Esse módulo, a gente chamou ele de produção e coleta de dados, em virtude das ferramentas que a gente apresentou, certo? Vou retomar aqui os objetivos desse módulo, né? A gente dividiu esse módulo em dois temas. Um que foram em ferramentas de produção, que é o Google Documentos e o Google Apresentações, que são ferramentas para produzir conteúdo, para disponibilizar esse conteúdo, tá? E ferramentas de coleta de dados, tá? O Google Planilhas e o Google Formulários. Eles têm diversas funções, além, óbvio, da coleta de dados, mas a principal função deles é essa coleta e armazenamento desses dados, tá? Então, a ideia era vocês se familiarizarem com esses recursos, principalmente para poder visualizar algumas ações, algumas funções do que eles podem executar, para poder aplicar isso e dar um material disponível para quando vocês forem participar da multiplicação, para que esses professores que vocês forem multiplicar e alunos, eles tenham o conhecimento básico do uso dessas ferramentas, né? É lógico que elas não se limitam apenas às informações que a gente colocou nessas tarefas, mas aí na continuidade que a gente vai dar para o curso, na preparação para a prova, qualquer recurso mais expert, ou que for necessário, algum recurso que vocês forem procurar para alguma problematização, a gente vai estar dando esse suporte, né? Lembrando que é todo um processo, né? E quando entrar no processo de multiplicação, a gente vai começar a encontrar certas dificuldades que a gente não esperava, ou certos problemas que a gente ainda não tinha encontrado, e com isso a gente vai juntos superando esses obstáculos, ok? Vamos lá, o Google Documentos, tá? O Google Documentos, ele é um aplicativo que ele é disponível dentro do Google Drive, ou dentro dessa plataforma do Google, e ele tem uma função como um editor de texto, tá? Assim como o Word ou o bloco de notas, mas ele é basicamente um editor de texto. O objetivo desse era, a gente criou um modelo, tá? Um modelo padrão, e a ideia era que vocês alterassem algumas coisas desse modelo, tá? Modificar os textos, a cor da imagem, o cabeçalho, tá? A gente já deixou alguns recursos preparados para que vocês não precisassem ir lá e ver como que insere neste primeiro momento, apesar de ter as instruções, algumas coisas desse sentido, tá? E fazer principalmente a questão de acrescentar os comentários e a opção de compartilhar o documento, ok? As duas problemáticas que a gente encontrou, tá? Eu vou mudar o compartilhamento aqui para compartilhar
uma outra tela para mostrar para vocês. Estou vendo minha tela aqui, dentro da turma. Todos conseguem ver, navegar? Ana, conseguiu ver agora? Vamos lá. Eu criei só esse perfil de aluno, depois acabo tirando para poder navegar da mesma maneira que vocês enxergam dentro da sala de aula, tá? Então, a maior problematização que a gente teve aqui, quando entrou dentro do Google Formulários, foram duas. A primeira é o uso desse modelo, tá? Então, eu vou aqui, ó, todos geraram um modelo padrão. Então, eu vou abrir aqui o meu modelo. Todos conseguem observar o modelo? Ótimo. A troca de cor, tá? Eu sei que às vezes pode parecer para alguns que são algumas coisas muito óbvias, mas a gente, no decorrer da lição, às vezes, conforme vai tendo as informações, ou o tempo que a gente tem disponível, às vezes acaba não se atentando a algumas coisas como detalhes, tá? Fazer a troca de fundo dessa imagem. O objetivo de já deixar ele colorido e não deixar ele no padrão, em uma tela em branco para vocês, é justamente vocês verem a padronização e como poderia ficar, tá? Então, para alterar a cor, você só tinha que vir aqui no arquivo e nas configurações da página, ok? Nas configurações da página, você tem todas as configurações padrões, que nem a gente utiliza dentro do Word, certo? Eu tenho a opção de colocar em retrato ou paisagem, configurar as margens, configurar o tamanho do papel e configurar a cor da página, tá? Eu poderia escolher dentro de um padrão ou personalizar uma cor, ou através do código, ou através da maneira que eu quisesse aplicar dentro do meu padrão, ok? Então, essa é uma maneira que a gente, era uma dúvida que a gente acabou encontrando, e muitos não conseguiram superar, mas depois a gente acabou organizando isso, ficou tranquilo, acredito, não vi mais pessoas tendo dificuldade nesse sentido, no sentido da execução desse trabalho, tá? Pelo que, das orientações, outra dificuldade que vocês tiveram foi colocar aqui essa parte aí, colocar o comentário acrescentando, fazendo a citação, tá? Como que é que eu faço esse comentário fazendo a citação? Poderia colocar em qualquer pedaço, ou citar aqui, por exemplo, a imagem, tá? Então eu vou vir aqui, ó, nessa opção, tem duas opções, ó, aqui adicionar o comentário, ou usar esse atalho, que ele até informa aqui, ó, Ctrl Alt M, no caso de estar usando um PC, que é o meu caso. No Chromebook ele vai dar algumas outras, ele vai dar provavelmente a mesma configuração, mas vocês têm que ficar atentos ao atalho que está aqui. Ou então eu vou clicar na área que eu quiser, e tá vendo aqui, ó, ele já aparece a opção de eu adicionar um comentário, tá? Então, dessas duas maneiras são possíveis. A diferença é assim, ó, por exemplo, se eu seleciono algum grupo de palavras, aqui eu posso fazer um comentário, fazer uma correção ortográfica, ou alguma coisa aqui. Eu venho e acrescento o comentário, tá? O que é esse comentário? Eu posso falar assim, ó, corrija texto a seguir, o texto marcado, seguindo regras de pontuação, tá? Acontece que, diferente de um arquivo de Word, que você recebe um arquivo salvo, você tem que colocar as informações e depois mandar para o usuário, esse é um arquivo que ele é compartilhado, tá vendo aqui? Ó, esse, no caso, está compartilhado com 6 pessoas, tá? Que são todos os professores. Como eu criei o modelo, esse modelo ele já vai compartilhado para todos vocês automaticamente. Então, qualquer mudança que tiver nesse arquivo, do Pedro Escola Inovadora, que é o meu perfil de aluno, eu já vou observar como o meu perfil de professor, qualquer alteração que for feita. Então, eu não preciso mudar isso. A única coisa que eu precisava fazer é pegar uma das pessoas que estão compartilhadas aqui. Então, aqui, ó,
todas as pessoas que estão compartilhadas, inclusive o tutoria, tá? E marcar ela com o sinal de mais. Então eu coloco o mais. Assim que eu coloco mais, todos os meus contatos aparecem aqui como opção, tá? Todos os contatos que eu tenho salvo. Mas eu tenho uma pessoa específica, que é o tutoria@institutoparamitas.org.br. Essa pessoa não estava nos meus contatos, então precisei colocar esse espaço para ela. Assim que eu der espaço, ou eu der o Enter, ele automaticamente vai puxar já a atribuição. E eu coloco aqui, ó, atribuir, tá? Eu vou marcar uma responsabilidade. Quando você marca, é que isso daqui não estava, mas quando você marca essa responsabilidade, significa que somente essa pessoa que eu marquei pode colocar que esse comentário foi concluído, tá? Nenhuma outra pessoa que está compartilhada consegue, mas isso não foi pedido. E simplesmente colocar o comentário. Então, o que vai acontecer? O tutoria ele vai receber uma notificação, um e-mail, falando que o Pedro Escola Inovadora fez um comentário que é para ele resolver. Então, ele vai vir aqui com o e-mail do tutoria e clicar em ver o que tem que ser feito, fazer as alterações necessárias e clicar em resolver ou responder alguma coisa, ou colocar aqui uma resposta para ele. Falar assim, ó, não, a pontuação está correta, eu copiei isso de um lugar que estava correto, ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, esse tipo de interação que era necessário, certo? Até aqui tudo bem? Entenderam essa questão do item E, de adicionar um comentário? Tudo ok até aqui? Não, Lisandra, não era necessário. Inclusive, quando eu coloquei aqui, eu coloquei abrir uma cópia. Quando eu abrir uma cópia, é porque tem uma cópia de cada um, tá? Então, por isso que já tem um documento aqui. Ele já é atribuído, tá? Não precisava criar uma nova cópia. Ah, certo. Então, talvez tenha sido essa dificuldade que acabou tendo, tá? Outra coisa que eu sei que às vezes as coisas, quando começa a falar aqui, parece que está muito fácil, mas a gente entende que isso é uma questão de exercitar o uso, tá? Por isso que é importante essas tarefas práticas vocês executarem, para que a gente tenha esse costume com a ferramenta. As ferramentas, elas podem ser óbvias pelo tempo de uso, é que nem a gente andar de bicicleta ou dirigir carro, tá? Quanto mais a gente usar essa ferramenta, mais claras vão ficando as orientações, tá bom? Então, por isso que eu sempre peço para vocês explorarem, podem mexer à vontade, não existe clicar no lugar errado, tá, gente? O Lênin já deixou claro aqui e eu já estou contando com isso. Vocês podem apertar o botão que for, tá bom? Que se der problema, a gente depois resolve, tá? Não, Lisandra, se precisar refazer qualquer coisa, eu vou te mandar no momento do retorno, tá? Se eu não mandei nenhuma orientação para refazer, eu provavelmente vou pedir para você anexar alguma coisa, mas às vezes você pode ter conseguido colocar esse arquivo da maneira correta, mesmo fazendo uma cópia, tá? Eu vou falar, eu ainda não cheguei nessa parte, Adriana, sobre anexar o link, tá? O Liné, eu não entendi a dificuldade diferente ao e-mail que não é da Seduc. Eu não entendi essa sua dúvida. Que a dificuldade que às vezes ele responde diferente ao e-mail que não é da Seduc. Você está falando a ação que eu estou fazendo aqui é isso? E quando a gente faz aqui, quando o e-mail é da Seduc é diferente. Sim, em alguns casos isso acontece, tá? Mas nesse caso não, tá? Nesse caso da tutoria era possível colocar, inclusive outras pessoas conseguiram tranquilamente, talvez tenha tido algum problema, às vezes é alguma coisa besta, por exemplo, assim, colocar espaço aqui no mais, ele não faz, entendeu? Ele consegue, Pedro, mas ele dá uma mensagem. Ele provavelmente deve dar uma mensagem que o Instituto Paramitas não é do seu... Sim, mas isso não é problema, porque esse documento, ele é do Instituto Paramitas, tá?
É por isso que provavelmente talvez tenha dado esse... Tem que ver se aconteceu. Se você criou uma cópia do arquivo, é por isso que eu não pedi para criar uma cópia, sim para abrir uma cópia. Porque se você criou uma cópia do arquivo, aí o que, que acontece? O arquivo ele fica pertencente ao institucional da SEDUC. Aí ele pode acontecer esse problema, tá? Mas por isso que nessas novas tarefas eu procurei sempre deixar uma cópia que é de propriedade. Se você vir aqui no compartilhamento e olhar, o proprietário é um e-mail pessoal, só que ele já está compartilhado com o do Instituto Paramitas, tá? Então ele permitiria isso tranquilamente, tá bom? Então depois, quando eu observar lá as orientações de vocês, eu coloco pontualmente para cada um de vocês o que pode ter sido esse erro, tá bom? Outra coisa que eu vi que talvez vocês tiveram dificuldade é isso daqui, a opção de compartilhamento, deixe o documento com opção público na web, tá? Então, quando eu colocasse aqui no compartilhamento, teria que vir aqui, lembra que a gente fez aquele dos links compartilhados? Aí vem aqui nas opções, deixa eu voltar que acabou vindo muito rápido. Vim aqui no compartilhar, liberar o link compartilhável, e aqui nas configurações, aqui ó, público na web, tá? E que a pessoa pode ver, ou como leitor. Ok? E era esse link aqui que era para vocês adicionarem, porque é um link que eu vou adicionar aqui nos comentários, tá bom? Ou eu posso adicionar um link por aqui mesmo, ó, adicionar, na entrega, adicionar um link, adicionar o link. E não foi possível, né? Agora eu tenho que olhar o porquê que não foi possível. Esse aqui ele é possível. Tá. Então tá ok. Eu vou verificar o porquê que não está sendo possível fazer esse anexo. Porque o que, que acontece? Se você colocar esse compartilhamento desse link, ele acaba sendo exatamente igual ao link desse Escola Inovadora, tá? Então, quando eu coloco adicionar esse link, ele considera como se tivessem dois documentos repetidos, tá? Eu vou mostrar para vocês o que, que acontece. Então, se eu fechar o X aqui e eu deletar esse link no template e colocar novamente esse link, deixa eu ver se ele carrega. Aí ele carrega, tá? Então foi isso mesmo. Então tá, gente, foi um erro na hora do processo de entrega, tá? Porque o que, que acontece? Esse link que era para gerar, para você compartilhar, quando você faz a alteração aqui dele para se tornar público, ele se torna um link exatamente igual a esse que está no modelo, ok? Então, quando a gente pede para adicionar esse link e a gente cola esse link, ele gera exatamente o mesmo documento. Então, esse não é possível, é justamente porque ele entende como se fosse duplicado, tá bom? Como se tivesse sido duplicado o arquivo. Então, não é possível fazer isso. Então, aqueles que ainda não entregaram, enviem esse link aqui nos comentários particulares, por favor, tá? Eu vou fazer a alteração. Aqueles que já fizeram a entrega, eu vou considerar essa parte sem problema, tá bom? Mas entenderam o porquê que acabou dando erro? Ficou claro o porquê que deu esse erro do link? Pedro? Oi, Dé. Oi. Eu tentei... desculpa, eu saí da reunião sem querer. Era para eu apertar o áudio e apertei no desligar. Certo. Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu tentei anexar o link. Apareceu essa mensagem. Certo. Aí depois eu entendi que tinha que colocar no documento. Eu coloquei o link no documento. Dentro do documento. Dentro do documento. Então eu tenho que refazer isso, né? Não é? Eu tenho que tirar... Não precisa, porque, na verdade, foi um erro na hora de eu produzir isso daqui, justamente isso. Eu esqueci de comentar. Quando você tenta anexar, é justamente isso. Como ele é o mesmo link, ele não deixa duplicar. Mandar duas vezes o mesmo link, tá? Então, não se preocupa com isso, que quando eu for fazer a correção, eu vou considerar essa problemática, tá ok? Tá bem. Mas aqueles que ainda não entregaram, só coloquem o link aqui no comentário, tá? Ao invés de colocar o link nesse adicionar
que seria o correto mesmo, tá? Eu vou alterar aqui a instrução da tarefa, mas não se preocupe aqueles que já fizeram a entrega. Tudo bem, gente? Ok. Alguém mais com essa dificuldade não entendeu o porquê que aconteceu? Entendeu que estava tudo ok, que na verdade o erro foi na instrução? Está tudo ok sobre isso? Ótimo, gente. Então, vamos... Tirando essas três problemáticas, eu não encontrei nenhum outro problema sobre esse do documentos, tá? Eu quero saber se sobre o Google Documentos vocês têm mais alguma observação, mais alguma dificuldade que não foi sanada, mais alguma pergunta? Sem problema, Aline, você anexou o documento porque não conseguiu enviar o link. Sim, eu entendi essas... eu fiquei, na verdade, muito feliz assim que vocês começaram a solucionar esses problemas automaticamente, né? A grande maioria, quando encontrou essa problemática, foi solucionando de outras maneiras e, no final, a gente acabou tendo grande parte da entrega, né? Foi bem participativo. Alguém mais alguma dúvida sobre isso? Sim, isso é importante, Vanilla, e tentando e fuçando também, isso faz parte. Eu vou passar, então, vou voltar aqui para a minha apresentação, tá? Todos conseguem ver? E vamos lá. Então, depois, nessas ferramentas de produção, a gente entrou no Google Apresentações, tá? Então, essa atividade, do mesmo jeito, ela está disponível no Google Drive, é uma ferramenta que é muito similar ao PowerPoint, com algumas exceções. E o que vocês precisavam fazer nessa atividade é criar uma apresentação com 4 slides, com um vídeo do YouTube, 2 imagens, e os 2 slides, e um dos slides tem um vídeo do YouTube alinhado à direita, com algumas orientações, tá? Só sobre uma organização. A mesma problemática do adicionar o comentário, tá? E permitir que ele possa acessar diretamente a sua apresentação, tá? E aqui eu dou um exemplo, que é o compartilhamento, acesso da apresentação para o público web. Envie o link dela no Nexo da tarefa. Gente, eu particularmente não encontrei quase nenhuma dúvida sobre essa tarefa. Foi muito proveitoso, assim, não tiveram quase... Na verdade, eu acho que eu tive uma pessoa me questionando só, no particular, mas não vi dificuldades. Alguma dificuldade que vocês tiveram? Certo, foi colocar o vídeo alinhado à direita. Então, vamos lá. Né? Eu vou abrir aqui, ó, vou mudar meu compartilhamento, tá? Vou apresentar minha tela de aluno. Todos estão vendo? Ótimo. Então, nessa atividade diferente daquela do Google Documentos, eu pedi para vocês criarem, então, olha só, você precisa criar uma apresentação, certo? Então, eu poderia ter vindo aqui, ó, no Google Apps e criar a apresentação, ou através do Google Drive, tá? Eu deixei isso livre para vocês, não imaginei... Linéia, tá vendo? Eu estou agora mostrando a minha tela, você tá vendo? Ótimo, tá. Então, eu deixei livre para vocês. Eu imaginei que fossem ter a maior parte
das perguntas seriam isso, não estou conseguindo criar onde cria, e no final não teve nenhuma, de todos que entregaram, todos conseguiram fazer a criação sem nenhum problema, que eu fiquei muito feliz, tá? Então vamos lá, as opções que a gente teria para entrar, ou procurar, né, fazer o buscador aqui do Google Apresentações, e aí vai aparecer aqui apresentações do Google, vai aparecer o site padrão, ir para o apresentações, etc. Ou vir aqui no Google Apps, e já tem aqui a opção do Google Apps. Ou mesmo, através do Google Drive, vocês poderiam vir aqui, ó, no novo, apresentações, tá vendo? Ó? E aí a apresentação em branco. Ok? Então, a tarefa que eu pedi, ela incluía o quê? Ó? Vamos lá. Eu quero criar uma apresentação com no mínimo 4 slides, certo? Então, eu tenho aqui vou adicionar aqui, ó. Mais 1, 2, 3. Eu poderia modificar eles, o estilo? Poderia. Também deixei isso à vontade. Acabaram vindo modelos completamente diferentes, acabaram vindo telas iguais, mas não era esse o propósito dessa apresentação, tá? Era realmente ver o grau de exploração que vocês colocaram, quiseram colocar. Alguns aproveitaram os temas, os exemplos dos temas, tá? E aí depois a gente vai deixar algumas ferramentas e informações disponíveis para como editar essas questões. Então, era criar os 4 slides, e eu quero que ele tenha o vídeo do YouTube, 2 imagens. E um dos slides precisa ter um vídeo do YouTube alinhado à direita. Então, primeiro, como que eu vou inserir esse vídeo do YouTube? Eu vou vir aqui em inserir, né? Eu tenho a opção de inserir um vídeo. E aqui, na opção, eu posso fazer uma pesquisa direto pelo vídeo do YouTube, ou eu posso já ter algum link do YouTube e colar aqui, tá? No caso, ou eu posso buscar um vídeo que eu tenha no meu Google Drive, tá? Aqui são um vídeo dos meus alunos mandando as tarefas, tá, gente? Ou algum vídeo do Google Drive, tá? Ou de Drive compartilhado, ou algum vídeo que eu tenha somente o endereço desse vídeo, que não necessariamente precisa ser do YouTube, tá? Eu posso colocar o URL de qualquer outro vídeo para buscar aqui, ok? Mas aqui a gente tem essa opção de busca. Então, eu posso buscar aqui, por exemplo, Google Apresentações. Eu faço a busca. Né? E aqui vão ter alguns vídeos que eu posso selecionar para poder usar do Google Apresentações. Algum exemplo de vídeo essa busca, tá? Aqui, ó, selecionar um vídeo do Google. Ele vai criar o link desse vídeo numa caixa, tá? E ele vai carregar como se fosse uma imagem, tá, né? Então, quando eu falo para alinhar à direita, a única coisa que precisava fazer nele, ou você poderia vir aqui nessa opção do menu, ó, são as opções de formatações. Eu posso colocar que ele inicia automaticamente quando eu iniciar a apresentação, tá? Eu posso desativar o áudio, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, reproduzir automaticamente ao apresentar. Então, quando eu for apresentar, ele automaticamente carrega o vídeo e começa a passar, tá? Mas não é essas funções que a gente pediu. A única coisa que a gente pediu é que você colocasse a posição. Então, você pode colocar ele num posicionamento aqui, ó, superior direito, superior esquerdo, centro em relação, e colocar os centímetros, posicionar, ou simplesmente clicar nele e arrastar, como se fosse uma imagem, tá? Então, colocar ele aqui no canto direito. Posso diminuir a entrada, posso aumentar, deixar ele em tela inteira, se eu quisesse, tá bom? São essas opções, mas era só para fazer esse arraste. E aqui incluir, ó, 4 caixas de textos
com as informações. 1, 2, 3, 4. Tá? Vou colocar os textos aqui nessas caixas de texto. Certo? Ficou claro? Ah, sim. Ficou. Oi, desculpa. Não, imagina. Que bom. Não, eu fiz, é só para dizer que eu fiz assim, arrastando também, porque eu achei as opções de formatação, essa opção aí de posição, eu achei muito mais complicado. Eu acho que arrastar fica muito mais simples. Sim, é que essa questão da posição, normalmente a gente coloca se a gente quer deixar trabalhar na simetria ou alguma coisa nesse sentido, tá? Agora, respondendo algumas perguntas que eu vi, se alguma falha passar, vocês me falam. Na hora da busca diretamente nele, as buscas são poucas, não é igual ao número normal. Sim, Flávia, o buscador que tem internamente dentro do apresentações ou dentro das ferramentas, ele é um buscador que ele trabalha sem a geolocalização, tá? Então ele não identifica o usuário como estando no Brasil ou como estando na região da Bahia ou na região de São Paulo, independente. Que isso que facilita o meio a maneira que essa busca vai ser refinada. Tá? Então, como ele vai padrão dos Estados Unidos, é como se a gente tivesse no mesmo lugar nos Estados Unidos fazendo as pesquisas. Então, ele acaba trazendo as opções, elas aparecem, só que a gente precisa refinar na hora de fazer a busca, tá? No módulo 5, a gente vai ter algumas lições sobre o navegador e o Google Buscador, e aí vocês vão entender um pouco mais como isso funciona, tá? Aí, Edivânia, Pedro, sobre os vídeos e imagens inseridos por meio de link, é preciso ter acesso à internet para exibir na hora da apresentação? Então, Edivânia, para apresentar diretamente aqui do Google Apresentações, você precisa estar conectado à internet. No entanto, se você salvar ela como uma planilha que você quer salvar como offline, você tem essa opção, tá? Você tem a opção de salvar todo o material que você cria desses de produção como um material offline, que é isso aqui, ó, tornar disponível offline. Ele vai baixar o conteúdo todo, tá? Tanto dos vídeos quanto das imagens para poder apresentar ele sem precisar estar conectado na internet, tá bom? Então você vai poder apresentar ele offline, ou se você quiser fazer um download, por exemplo, você pode fazer um download ele no formato aqui, ó, do Microsoft PowerPoint, tá? Que ele aí também vai baixar esses vídeos para poder colocar, ok? Suzana, as opções de temas, sim, tem bastante opções de temas. Você pode buscar na internet e a gente pode criar temas, tá? Você mesmo pode criar alguns temas para que você deixe da cara que você quiser. Por exemplo, a secretaria pode determinar um tema e configurar aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que aqui no slide, que é esse daqui, ó, editar mestre, tá? Então, quando você vem no editar mestre, você pode editar diretamente aqui. Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui no mestre uma imagem, tá? Eu vou pesquisar na web para Feira de Santana, por exemplo. E eu adicionar uma imagem que seja, ok, inserir. Tá? Essa imagem, tá vendo? Ela vai carregar automaticamente para todos os meus sites, tá? E ela não vai carregar como uma imagem que ela fica dentro, tá vendo? Ó, ela não é clicável, ela é uma imagem do slide, é uma configuração. Então, quando você vem aqui no slide, editar o mestre, você pode editar os layouts, se vai ter texto para cima, se vai ter uma imagem com texto, e várias maneiras de fazer esse tipo de edição, desculpa, tá? E aí é só você renomear e você pode salvar ele e carregar. Então, se às vezes você tem alguma apresentação que você quer copiar, de alguém, achei bonito esse tema, você pode baixar essa apresentação ou salvar no seu Drive. Aí você vem aqui no slide, tá? Aí você vem aqui no aplicar layout e você pode fazer todas essas alterações, ok?
Depois a gente vai colocar para vocês direitinho como que isso é feito. A importação dos modelos e coisas nesse sentido. É porque para esse primeiro momento a gente não quis, seria muita informação. Ok? Deixa eu ver outras perguntas. Divânia, se tem mais opções de tema. Adriana, só tem opção de centro e esquerda, sim? Entendi, então, a sua dúvida. Só que era só colocar, arrastar. Se você colocar ela em outra posição, ele muda as opções, tá bom? É porque como ele já estava em uma posição, ele só tinha aquelas opções. Lisandra, podemos corrigir os erros das atividades? Sempre, tá? Toda vez que eu devolvo a tarefa para vocês, se vocês estão com alguma observação, vocês quiserem corrigir, mandar de novo, vocês podem fazer isso sempre, tá? E aí vou olhar novamente a tarefa e falar, ó, isso mesmo, entendeu? Vocês podem fazer todas as correções, mas não é obrigado, tá? Porque às vezes, como eu disse, a dificuldade ou o erro foram coisas muito pequenas e não tem a necessidade de você ter esse retrabalho, até porque a partir do momento que a gente passa dessa etapa, a gente entra numa próxima, ok? Deixa eu ver, mais alguma pergunta? As pesquisas que mostram imagens nada a ver com a palavra pesquisada, realmente isso é o que eu falei, é um erro do filtro de pesquisa dentro da plataforma, tá? Offline precisa estar no computador que foi baixado, ou é possível no pendrive, por exemplo? É possível no pendrive, você salva uma versão offline dentro do pendrive. Mas quando você for usar no pendrive, eu recomendo você baixar como um PPTX, tá? Fazer o download, porque daí ele abre só como uma apresentação direto, tá? Você consegue editar nele, se você abrir num PowerPoint, ou se tiver conexão na internet, abrir no Google Apresentação, mas ele, quando as pessoas clicam somente no arquivo e não tem essa opção, ele abre só como uma apresentação, tá, Kátia? Uma dúvida da Tayara. Se eu corrigir aqui no documento do Drive, quando você acessa pelo link, vai mostrar o arquivo. Sim, o link é um só, tá? O link corrigido, quando eu acesso, Tayara, ele está compartilhado. Então, qualquer mudança que eu fizer no documento ou que você fizer no documento, ele é salvo automaticamente, tá? Mas, Pedro, Oi? eu não consegui anexar o link novamente lá na tarefa, justamente porque deu esse erro o mesmo erro que deu aí na atividade anterior. Então, Lisandra, mas porque você não vai adicionar novamente, né? Se você fez a modificação no arquivo, ele já está mudado. Você não precisa, não precisa anexar. Não precisa anexar, ele já mudou. Aquele link que está lá, ele foi alterado. Okay. Entendeu? Toda mudança que você fez no documento já está. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem nas ferramentas Google. Você não precisa ficar mandando versão 1, versão 1.1, versão 1.1.2, versão final do final. Qualquer mudança que você faz, já faz direto no arquivo. E você tem a opção, deixa eu mostrar para vocês, e é isso que às vezes eu consigo ajudar e ver a data de vocês, que é isso daqui, ó, arquivo. Todos esses programas, esses aplicativos, tem aqui, ó, histórico de versões, tá? E quando eu clico aqui, ó, em ver históricos de versões, isso dá para todos, para apresentações, para planilhas, para documentos. Eu consigo ver as versões, tá vendo aqui, ó? Toda a modificação que foi feita a cada segundo aparece aqui. Se tiver compartilhado, tá vendo que aparece aqui, ó, Pedro, Escola Inovadora? Qualquer pessoa que fizer a modificação, eu consigo observar. E eu consigo voltar. Então, às vezes, tem um documento que você quer compartilhar com a sala para fazer um teste. Mas estragaram tudo. Eu consigo ver quem fez a mudança, quem escreveu, qual é a mudança que fez. E tá vendo aqui, ó, eu consigo voltar para essa versão. Tá? Eu consigo restaurar essa versão. E voltar o documento para a versão que eu quero. Ok? Essa é uma opção essa é uma dica que a gente acaba usando e depois a gente vai usar. Vai passar para vocês direitinho como que faz isso, tá bom? Não conseguiu salvar a imagem da web no computador, Rafaela? Eu não entendi. Quando você baixou offline, a imagem não carregou?
Rafaela? Mas não conseguiu baixar o quê? A imagem ou a apresentação? Eu não entendi. Ô, Rafa, depois me manda a mensagem no particular ou no WhatsApp, porque daí a gente dá continuidade e daí eu te ajudo para esclarecer essa dúvida, pode ser? Tá ok. Depois eu esclareço essa dúvida com você, tá bom? Gente, mais alguma pergunta sobre a tarefa, sobre a execução dessa tarefa? Aqui, ó, mais uma vez teve que fazer aquela questão de adicionar, por exemplo, o mais, né? Assistir o vídeo antes de apresentar. Aí colocar o mais, aí tutoria, qualquer um aqui, tá? E fazer o comentário. Quando eu coloco alguém que não está compartilhado, tá vendo, gente? Esse daqui eu acabei colocando outro tutor. Ele vai pedir aqui, ó, se eu quero compartilhar, tá? E se eu compartilhar, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode fazer o comentário, se ela pode editar, tá bom? Então, sempre que você adicionar um e-mail, se não é o e-mail de alguém que já está compartilhado, você compartilha ele automaticamente, ele já vai te dar essa opção, tá bom? Então, tinha que fazer esse compartilhamento. Libere o acesso do público na web, também é a mesma coisa, tá? Enviar o link dela no anexo da tarefa, lembre também de marcar atividade concluída. Aqui teve, provavelmente alguns tiveram os mesmos problemas do Google Docs, né, de adicionar o link, não seria nesse, porque como eu não tenho nenhum arquivo, né, então quando eu colocar aqui, ó, no compartilhar, deixa eu colocar um título. E eu colocar ele como público, mais público, salvei, copiei o link. Tá vendo? Como eu não tenho nenhum link aqui, nenhum arquivo, quando eu copiar ele, ele vai sem problema, tá? A gente não teve o mesmo problema do documentos porque não tinha já o mesmo link para você editar, ok? E mesmo quando vocês me mandam um link aqui, lembre-se, se eu fizer qualquer alteração no documento aqui, ele vai também fazer alteração no que eu vou observar aqui, tá bom? Gente, mais alguma dúvida da apresentação? Para a gente poder continuar? Então, vamos lá. Seguindo. Então, do Google Apresentações, a gente foi para o Google Planilhas, tá? O Google Planilhas, ele era uma atividade bem mais complicada, tá, gente? Ele tinha algumas orientações, até por isso eles tiveram mais vídeos, e ele teve o mesmo modelo do controle já para vocês usarem, ok? No caso desse, eu não pedi para fazer o compartilhamento, né? Então, por isso que não teve aquele mesmo problema do link, eu só pedi para vocês fazerem a entrega, porque já toda a modificação já está dentro da planilha, tá bom? O que eu pedi? Para vocês abrirem o controle, eu vou compartilhar de novo depois com o aluno, abrir o controle, tá? Fazer por meio de fórmula o cálculo da média, conforme o exemplo, né? Então, é esse o código que você coloca na média. Então, é igual média, abre o parênteses, aí você coloca de onde a onde, a partir de qual parte, de qual célula até qual célula. Que nem a gente faz as posições do xadrez ou as posições da batalha naval, tá? Usando as colunas como letras e as linhas como números, tá? No caso, eu coloquei sempre usar o acento e calcular a média para todos. Eu percebi que tiveram algumas dificuldades, então por isso eu achei importante a gente retomar isso. Vamos aqui.
Estou aqui no Google Planilhas, né? Pediu para abrir aqui a planilha que está compartilhada. Deixa eu carregar aqui. Pronto. E aqui eu já tinha até deixado um exemplo, tá? De como a fórmula tá? Vocês não precisavam usar, mas já tinha um pequeno exemplo. Então ele falou assim, ó, para calcular a média. Então o que eu tinha que fazer aqui? Deixa eu apagar os exemplos. Eu tinha que usar ou a fórmula escrita aqui, ó, então média é igual, média, escrever mesmo. Aí ele já até dá essa opção, eu abro parênteses. Aí ele me dá a dica aqui, ó. Ele sempre vai estar me orientando, ó, valor A, então ao valor outro, tá? Então eu poderia escrever, então eu quero de qual valor? Eu quero o valor aqui, ó, do D1 mais o E1 mais o F2, perdão, o D2, o E2, o F2 e o G2. Eu quero eles todos somados e fazer uma média. Então eu vou colocar ele aqui, ó, do D2, certo? Até 2 pontos. Eu quero qual? 2 pontos não, perdão, ponto e vírgula. Até qual valor? Eu quero até o valor G2, certo? Se eu colocar esse valor com 2 pontos e eu fechar o meu parênteses, ele vai fazer um cálculo somente dessas duas notas, tá? Porque é o ponto e vírgula. Agora, se eu colocar os 2 pontos, como ele dá o exemplo, ele vai seguir, tá vendo aqui, ó? O intervalo da média com ponto e vírgula são unidades separadas. Se eu colocar os 2 pontos, ele vai seguir de um até o outro. E dou Enter. Se que eu der Enter, ele já calculou minha média aqui, ó. Quando eu clico aqui, o valor que está aqui é só essa forma. Então, se eu fizer qualquer alteração aqui, ele vai alterar automaticamente, tá? É uma fórmula da média. Outra maneira que eu posso fazer ele é colocar aqui, escrever igual, média, abrir o parênteses, e simplesmente clicar e arrastar em todas as colunas que eu quero, ó. Se eu quiser ter uma média de todos os alunos, eu quero, no caso, só desse. E fechar, Enter, tá? Até aqui tudo bem? Entenderam como que coloca? A gente deu uma travadinha aqui. Isso, selecionando fica mais fácil, tá? Outra forma que tem de colocar é usando esse botãozinho aqui, ó, de funções. Eu clico aqui, ó, seleciono aqui, ó, média, tá? Talvez em alguns de vocês não tenha essa opção em português. Tenha em inglês, que é o average, tá? Mas vocês sempre tentem, se você escrever, mesmo se você tiver com ele em inglês ou em português, quando você escreve em português, ele traduz automaticamente, tá? Maria, como assim? Você perguntou se essa fórmula é padrão. Ele é padrão do planilha, tá? A fórmula do Excel, por exemplo, é diferente da fórmula do planilha. Mas todas as planilhas vão ter o mesmo padrão. Ok? Então, eu posso vir aqui, ó, e eu não quero saber aqui a nota da média, eu quero saber outra coisa, eu quero saber qual foi a nota máxima dele, tá? E aí eu vou selecionar aqui as opções e dar Enter. Então, assim, ó, a maior nota foi 9, tá? Ah, eu quero saber qual é a nota mínima, então eu vou apagar isso daqui, eu quero outra forma. Eu tenho aqui, ó, o mínimo, por exemplo, e vou selecionar qual a menor nota de todos esses alunos. Foi 0. Tá? Então, tem várias funções, muitas e muitas funções. Se a gente começar a colocar aqui, ó, isso aqui só de função, ok? Mas nem eu sei nem metade dessas funções, ok, gente? Então, isso é algo que a gente tem que explorar, tá bom? Tem coisas muito legais e coisas que são de ordem muito técnicas e muito focadas para qualquer coisa de contabilidade ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Uma dica que tem no vídeo também para vocês, ao invés de você ficar calculando todas as médias, já que você quer que a mesma coisa que acontece nessa fórmula aconteça nessa linha, você pode só simplesmente vir aqui, ó, nesse quadradinho, clicar
e arrastar até onde você quer. E ele automaticamente, ó, ele criou a mesma fórmula, ó. Aqui ele está no D2, G2, mas quando eu coloco aqui embaixo, ó, ele automaticamente ele lê e interpreta que eu quero desta linha, D3, G3, D4, G4, tá? Então esse era um jeito bem mais simples de fazer esse cálculo da média. Ficou claro essa questão da média? Aqueles que não tiveram... Emanuele, você conseguiu entender agora pela explicação como que faz esse cálculo? Você acha que vai conseguir fazer? Com alguma pendência sobre isso? Tá, Emanuele. Depois, então, você me... ou assiste, ou depois você pode me procurar no privado quando você for fazer, tá bom? E aí eu te explico no particular, tá bom? Pode ser? Ótimo. Então, vamos lá. Depois, a partir disso, ele pediu uma outra forma, que é a forma de condicional, que é o igual C. E aí, esse igual C, ele tem várias questões de código para você colocar, né? Então, eu vou colocar assim, se o H2 for menor que 6, tá? Eu vou ter o quê? O aprovado. Então, sempre que ele tiver essa informação, a gente vai fazer o teste. Então, eu quero o conceito, eu quero aqui, ó, igual CE. Aí ele vai falar assim, ó, retorna um valor dependente da expressão lógica. É isso? Então, C, coloca, né, aqui, ó, qual é a expressão lógica? Eu quero saber qual que é o valor verdadeiro. Então, eu quero saber se, vamos lá, tá aqui, ó, o H2, se essa média aqui, ó, que é o valor que eu quero expressar, tá? Ele for menor que 6, qual é o conceito dele? O que eu quero que ele seja? Então, eu quero que ele seja menor do que 6, tá? O que vai acontecer? Aí é que ele está explicando, ó, coloca o ponto e vírgula, qual o valor verdadeiro e qual o valor falso. Então, eu coloco o ponto e vírgula, tá? O que vai acontecer? Eu quero que apareça aprovado, tá? Entre parênteses, eu coloco sempre as aspas para ele entender que é o true, tá? Que é a expressão da lógica, tá? Ele está explicando aqui, então, aprovado, tá? E fecho, ok? E aí agora eu tenho que colocar o valor do falso, tá? Então, ó, o aprovado está aqui, então eu coloco ponto e vírgula de novo, e agora, ó, ele vai falar, agora você coloca o valor falso. Então eu coloco, se ele não cumprir essa determinação que eu coloquei aqui, que esse valor do H2 for maior do que 6, eu vou colocar como reprovado, ok? Fecho as aspas, fecho parênteses e coloco. Então aqui, ó, conceito aprovado. Se eu copiar, ó, vou copiar essa mesma expressão para cá, tá? Ó, ele foi menor que 6, ele cumpriu essa condição? Não, não cumpriu. Então ele apareceu como reprovado, tá? Então isso, quando eu copio aqui, ó, vou copiar para todos, ele já vai me dar todas as aprovações e todas as reprovações. Por sinal, acho que eu fui muito generoso com as notas aqui, né? Muitas pessoas, mesmo com nota baixa, foi reprovado. Enfim. Então, aqui ele vai ter essa condição, tá? Existem diversas outras coisas que a gente pode colocar nessa condição, tá? Eu posso atribuir cor, posso colocar... E como que eu faço isso? Ao invés de colocar esse código, eu tenho uma outra opção, que é o que eu coloquei ali na formatação condicional. Eu seleciono toda a área que eu quero, eu vou aqui em formatar, tá? E venho aqui, ó, formatação condicional. Ou clico com o botão direito, ou segurando o Alt e o botão, no caso do Chromebook, e venho aqui, ó, de novo, formatação condicional. Então ele vai dar as mesmas coisas, só que de uma maneira que eu vou estar observando. Então, o intervalo que eu quero que tenha essa condição. Esse intervalo, tá, ó. Eu quero que esse intervalo tenha isso. O que eu quero com esse intervalo? Eu quero que ele, assim, ó, se ele for maior que 6, eu quero que ele fique com uma cor verde, tá? E se ele for menor que 6, eu quero que ele mude a cor aqui para uma cor vermelha. Eu tô vendo, olha, eu tenho duas condições de cor.
Então, quando eu voltar e colocar aqui, ó, a minha fórmula de cálculo, então eu colocar aqui um C, aqui ele não está no primeiro, então, ó, igual, sempre para abrir fórmula eu coloco o símbolo igual, aí ele entende que eu vou escrever uma fórmula. Então, C, não interessa se é maiúsculo, se é minúsculo, tá? C, vou abrir. Então, qual é o valor? Eu quero que esse valor aqui seja maior que 6, então a expressão lógica, ponto e vírgula. Qual é o valor que eu quero? Aprovado. Certo? De novo, ponto e vírgula. Qual é o valor se não cumprir isso? Reprovado. Ok? Ok, fechei as aspas, fechei a condição. Ok? Quando eu colocar aqui, ele vai seguir dois valores. Se tá... Ops. Eu coloquei duas aspas aqui, desculpa. Pronto. Gente, calma aí que ele tá... Eu vou refazer aqui porque ele tá colocando essa expressão, não sei por que toda hora. Eu esqueci das aspas aqui, desculpa, gente. Reprovado. Pronto. Aprovado. Certo? Então, eu coloquei aqui do valor. O valor dele, certo? Então, aprovado ou reprovado. Então, eu vou replicar a minha condição aqui, ó. Para todo, é isso que teria que ser feito. Então, legal. Só que eu consigo... É difícil eu ver aqui, observar, né? Quem é aprovado e quem é reprovado. Né? Fica complicado. Então, eu vou fazer aquela formatação condicional, tá? Eu vou colocar aqui, ó, adicionar uma regra. Que quando o texto contém aprovado, ele vai ficar verde. Opa, só vamos corrigir aqui, né, gente? Desculpem, professores. Então, concluído. Agora eu consigo observar, toda vez que tiver o texto aprovado, ele vai ficar verde. E eu vou colocar outra condição, tá? Uma outra regra. E toda vez que o texto ali tiver reprovado, a cor vai ficar vermelha. Só que aqui não. Selecionar, adicionar a regra. O texto contém reprovado. Desculpa que eu tinha selecionado a célula errada, tá, gente? Ele vai ficar vermelho. Pronto, tá? Então, aqui, ó, já coloquei a condição. Então, eu posso usar essa tabela e apagar tudo. Comecei outro ano, fiz uma cópia dessa e vou apagar todas as notas dos meus alunos, certo? Tá sem conceito, não tem problema. Então, eu vou aos poucos colocando, ó, a unidade 1 ele tirou 5, na unidade 2 ele tirou 4, na unidade 3 ele tirou... E na unidade 4 ele tirou 10, reprovado. Na unidade tirou 8, tirou 6, tirou 1, tirou 2, tá? Então, tá vendo, ó? Eu vou conseguindo 10 e ele vai automaticamente fechando minha média, tá? E automaticamente já me dando o conceito. Então, eu posso usar essa tabela e só ir preenchendo ela a partir desse momento. Tá? Normalmente, eu deixo assim ela já com valor padrão para poder calcular. De média, e depois eu só vou alterando os valores, tá? Então, 4, 5, 10, 9, e aqui vamos alterando. Certo? Entenderam isso? Isso da cor era para fazer sim, né? Tá aqui, ó, da condição aprovado. Se a salário for em recuperação. Mas era uma opção, tá? Não foi obrigado. Assim, ó, pode atribuir cor ou formatação de texto, atribuindo esses conceitos para cada aluno, tá? Isso era opcional. Eu só estou dando um exemplo de como fazer, porque como eu deixei essa opção, eu deixei dessa maneira, tá bom? Essa questão da cor. Principalmente para poder visualizar, quando a gente tem muita nota, muito número na tabela, para a gente visualizar é muito legal colocar essa formatação condicional. E ela é bem facinho. Quando você começa a mexer nela, vocês vão ver como ela é bem
Perdão, me fugiu a palavra, mas ela é bem intuitiva, tá? Então vamos lá. Outra coisa que depois pediu, ó, criar 2 gráficos a partir da planilha já pronta, tá? Na região do lado da planilha, escolha 2 gráficos de qualquer e que faça sentido para análise. Então, o que eu não queria? Eu queria que vocês fizessem. Que vocês fizessem gráficos que representassem o que vocês quisessem, tá? Eu quero fazer um gráfico da Liz aqui só referente à unidade 1. Então, eu seleciono, seguro o Ctrl com o nome, a unidade. Venho aqui, ó, na opção gerar gráfico, esse símbolozinho, ou, continuando segurando o Ctrl, segurar o botão direito, tá? Vindo validação de dados. Mas esse é um método muito mais complicado, mais fácil é você selecionar, vir aqui, ó, inserir gráfico. Ele vai automaticamente puxar os dados que eu selecionei e vai me dar um modelo de gráfico que eu quiser. E aí eu vou estar aqui, ó, na configuração. Qual modelo? Eu quero um gráfico de pizza? Não, eu quero um gráfico que seja de colunas, tá? Eu vou colocar se ele vai ter empilhamento, se ele vai combinar os dados de outras maneiras. Eu posso alternar as linhas e as colunas, tá? Então, ao invés de colocar assim, eu coloco aqui, ó, a Liz por cor, tá? Eu imaginei qual nota que cada um tirou nessa unidade 1, tá? E eu posso personalizar também. Só deixa eu colocar. E eu posso personalizar aqui também, tá? O estilo, se eu vou colocar, mudar a cor do que está escrito, do texto, a cor das bordas, do fundo, ok? A fonte, se eu quero em 3D, se eu quero normalmente uma cor de plano, se eu quero um modo de comparação, ou seja, esse modo de comparação, ele vai comparar os gráficos que eu tenho. Eu posso mudar o título, então eu não quero assim, ó, quero colocar aqui, ó, unidade 1, tá? Escolher o tipo de letra. Tudo isso é automático. Se eu quiser colocar a legenda de dados, então vai aparecer, ó, o valor, eu posso colocar também que tipo que eu quero, se eu quero valor, se eu não quero nenhum, se ele vai ter uma posição na base, ó, ou em cima, tudo isso é editável. Não era necessário fazer nenhuma dessas edições, tá bom, gente? Mas eu estou mostrando que se quiser explorar essa ferramenta, ela é bem bacana, tá? Eu consigo colocar toda a questão dos eixos das séries, do estilo do gráfico que cada um vai ter, fazer uma personalização, tá? Aqui, ó, da coluna. Então, eu posso colocar aqui uma cor diferenciada das colunas, tá? Eu posso adicionar ponto de dados, então eu vou colocar aqui, ó, só da Karina, eu vou colocar ela vermelha, por exemplo, tá? Para fazer um destaque. Você pode colocar em todos, ou deixar cada um de uma cor, tá? É só vir aqui e adicionar ponto de dados. Ok? E aqui eu consigo fazer essas edições. E era para fazer 2 gráficos, talvez do mesmo, e deixar ele aqui, ó. Insira os gráficos aqui, tá? Então agora eu vou fazer um outro gráfico com a média, tá? Deles. E eu vou fazer um gráfico... pode ser o gráfico de mapa. Tem diversos mapas. Eu quero fazer um gráfico de radar, eu acho que com esses dados não consigo. Vou fazer um dado de pizza em 3D, tá? E ele, ó, ele arrasta como se fosse uma imagem, ok? E compartilhar. Uma coisa que é interessante, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Por exemplo, se eu quero fazer isso numa apresentação, ou se eu quero criar um outro arquivo e eu quero usar esses dados. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação em branco aqui. Eu quero usar esse material que eu usei aqui, tá? Eu estou fazendo uma apresentação sobre o desempenho dos alunos. Eu posso vir aqui no inserir, ó. Isso vale também para o Google Documentos, tá bom? Eu venho aqui inserir gráfico, tá vendo? Eu posso inserir um gráfico que eu vou criar, eu posso inserir um gráfico do planilhas. Eu vou, nesse caso, do planilhas. Aí, o que ele vai me dar? Ele vai me dar todas as planilhas que eu tenho, as opções. Eu vou selecionar essa planilha, que é o gráfico dessa planilha que eu quero.
e ele vai me dar os gráficos que eu tenho aqui, ó. Eu vou importar o gráfico aqui. E tá vendo? Eu carrego diretamente o gráfico que eu fiz aqui. Agora, mais legal que isso é isso, ó. Ele é um gráfico vinculado. Eu posso desvincular ou posso abrir o original. Mas o que que acontece? Eu posso atualizar esse gráfico. Então, se eu editar o gráfico aqui, ó, se eu mexer no valor ou ele sofrer alguma alteração, ó, tá vendo? O gráfico alterou, certo? Quando eu vier aqui, ó, ele vai pedir para atualizar, tá vendo? Eu atualizo, ele automaticamente atualiza os dados do meu gráfico, tá? Isso é muito bacana, então, como uma ferramenta para vocês usarem em conjunto, tá? Lembre que todas essas ferramentas, elas têm essa tendência de usar em conjunto. E o restante era só entregar, porque a tarefa já estava aqui concluída, tá bom? Alguma dúvida a esse respeito? Deixa eu ver. Gente, alguém teve mais alguma dúvida? Porque acabei me perdendo nas mensagens. A Ana perguntou se teria algum problema ela criar a planilha do zero para ela treinar, se isso interferiria em alguma coisa. De maneira alguma, gente. Ó, vocês podem fazer... Eu coloco os exemplos e essas planilhas como exemplo para vocês, justamente para que tenha menos trabalho, tá? Eu sei que o tempo de disponibilidade de vocês tem certas delimitações, tá? A gente até acaba passando sempre a nosso horário de videochamada, mas é porque eu coloco algumas coisas para facilitar e para vocês entenderem que quando vocês trabalharem com os alunos ou quando vocês trabalharem como os multiplicadores, vocês vão ter essa opção. Isso vai facilitar o trabalho de vocês. Vocês vão precisar ensinar eles a gerar essa planilha nesse momento, tá? Mas vocês podem treinar o que vocês quiserem. Se vocês tiverem, então, explorando ali o planilhas e aparecer uma coisa diferente que você não viu, que não está na explicação da tarefa, pode me chamar, pode perguntar, porque é o que eu disse, assim, quanto mais vocês descobrirem sobre a ferramenta, mais mexerem, mais simples e mais interessante ela vai ficar para vocês, tá? E quanto mais interessante ela se tornar para vocês, quando vocês forem multiplicar isso, mais interessante vai ser, tá bom? É importante que vocês repassem todo esse processo para todos eles também. Ok? Mais alguma dúvida sobre planilha, gente? Vamos tentar chegar no último. Vamos lá. Olha, eu vou tentar em menos de 20 minutos terminar, tá? Então, para finalizar das tarefas dessa semana, todos vendo minha tela? A gente entrou no Google Formulários, né? Que entrou ontem. O Google Formulário, ele é uma ferramenta que ele serve tanto para fazer uma coleta de dados, uma pesquisa, um levantamento de opiniões, como serve agora com essa função de teste, né? Para a gente aplicar testes, atribuindo pergunta com pontuação, correção automática, etc. Eu sei que o prazo acabaram tendo poucas entregas nesse momento, eu não observei nenhuma dúvida muito pontual a respeito, ou de algo que fosse alguma dúvida muito grande a respeito dele, tá? A única coisa que eu percebi foi a questão de como publicar esse formulário. Então, eu vou mostrar para vocês... Opa, desculpa, gente. Vou mostrar para vocês como a gente tem que fazer a publicação dele. Deixa eu parar na apresentação. Gente, vocês estão me escutando? Estão me vendo? Acho que travou minhas coisas aqui. Sim, Pedro, mas está parado na apresentação do formulários. Minha apresentação travou aqui. Pronto, parou. Consegui. Vamos lá. Eu vou, mais uma vez, abrir como aluno.
Vocês veem minha apresentação? Vamos abrir aqui o Google Formulários. Estão vendo eu na tarefa do Google Formulários? Bom, então vamos lá. Nessa parte... Nessa parte aqui do formulário, eu pedia para vocês criarem um formulário seguindo essas orientações, tá? Através do Google Drive. Então, nessa tarefa, eu já coloquei esse caminho. Tá? Por que eu coloquei o caminho que vocês precisavam seguir? Porque, mesmo a gente podendo fazer aqui, ó, pelo Google Apps, nem sempre o formulário está junto com as ferramentas, tá? Como ele é uma ferramenta nova, dependendo da configuração que está na conta, por exemplo, essa conta, a gente faz alguns ajustes nela, tá? No posicionamento. Então, às vezes, ele não aparece aqui, aí você precisa fazer um outro tipo de navegação para encontrar o formulário, mas ele aparece aqui no Google Apps. Como eu não sabia como estava na conta de vocês, eu coloquei essa orientação, tá bom? Então, eu pedi para vocês, através do Google Drive, para abrir o seu Google Drive, né? Logado na conta, então confirmar se eu estou logado na minha conta do Google Drive. Né? Aí eu vou colocar aqui, ó, criar um novo formulário, vem aqui no mais, né? Daí eu coloquei aqui, ó, clicar em mais, novo. Aí eu vou aqui em mais, porque ele não aparece aqui entre os 3 primeiros. Aí, ó, formulários Google, formulário em branco, tá? Coloquei essas orientações. Ok? Dependendo de onde você criar, por exemplo, como eu criei aqui dentro dessa pasta, ele vai salvar o meu formulário aqui, ó, formulário sem título, aqui dentro. Tem alguns só. Mas eu poderia já abrir diretamente em uma pasta específica, tá? E colocar. E quando eu criar novo, ele abriria diretamente aqui, tá bom? Mas no caso não era necessário, não interessa qual posição que ele tivesse, ok? Então, eu abri aqui meu formulário em branco, e aí eu pedi para colocar, ó, eu quero que você faça as configurações. Onde que faz essas configurações? Aqui nas engrenagenzinhas, tá? Quando está pelo celular, também aparece essa opção da engrenagem, tá bom? Então, é sempre importante, eu não sei, acredito que todos acabaram com essa possibilidade de usar o Chromebook e fica mais fácil para vocês na visualização das tarefas, o que é muito importante, né? Já que é a máquina principal que vocês vão usar na escola. Tá? Então, vem aqui ó, no configurações, tá? Eu pedi para vocês colocarem a coleta do e-mail, tá? Desculpa felicitar, tá? Vou mudar. Coletar os e-mails automaticamente. Então, ó, coletar os e-mails automaticamente. Recibo de respostas eu coloquei para pôr? Não. Quer pôr? Não há problema. E coloquei outra necessidade, ó, limitado a apenas uma resposta. Então, ó, vou limitar apenas uma resposta. Ok? Depois eu coloquei que a pontuação precisa ser liberada logo após o envio. E eu já percebi uma coisa que eu não fiz aqui, que vai acabar dando problema depois para me corrigir. Mas depois eu falo. A pontuação precisa ser liberada logo após o envio. Então eu coloco aqui, ó, o participante pode o quê? Onde que eu vou ver as notas? Está aqui? Não, não está. Então vou ver aqui na apresentação. Ah, não, aqui é como que mostra. Aqui nos testes, tá? Normalmente, a conta de vocês, por ser educacional, ela já está com isso daqui liberado como teste, tá? O padrão dele vem como teste. Caso não esteja, vocês têm que vir aqui no teste e criar um teste, tá? E aqui, ó, no liberar nota, colocar aqui, ó, liberar imediatamente após o envio, que é o que a gente colocou. Ok? Aí o formulário, ele tem que conter no mínimo as 3 perguntas e um vídeo. A sequência, ó, ponto de coleta de e-mails, que já vem, eu vou salvar aqui, ó. Então, ele já vai vir uma ponta de coleta de e-mails, automaticamente. Aí ele vai vir uma pergunta objetiva, com pontuação e correção automática. O que é uma pergunta objetiva? É qualquer pergunta que não seja essa opção de parágrafo, tá?
inclusive uma resposta curta, uma múltipla escolha, ela pode ser ter uma chave de resposta e correção automática. Somente o parágrafo que eu não consigo determinar uma chave de resposta para ele responder e concluir automaticamente, tá bom? Agora as outras, inclusive uma resposta curta, posso perguntar assim, ó. Quem descobriu o Brasil? Isso. Quem chegou em 1500, por exemplo? É uma resposta curta. Aqui nessa chave, eu posso adicionar uma resposta correta. Eu posso colocar Pedro Álvares Cabral. E eu posso colocar várias opções. Por exemplo, Cabral, Pedro, tá? Pedro Álvares Cabral, minúsculo, tá? Eu vou colocar uma pontuação. Então, qualquer uma das respostas que chegar, toda vez que eu estiver fazendo aqui, eu posso vir aqui, ó, nessa opção de visualizar, eu vou ver um teste. Então, se eu escrever aqui, ó, Pedro, enviar, tá errado, ó. Ele vai me dar as respostas que eram possíveis. Por quê? Porque eu coloquei em minúsculo. Se eu colocar o correto, como eu configurei só para uma resposta, ó, ele já coletou o meu e-mail e já me deu a resposta. Tá? Então, eu vou adicionar as 3 perguntas e colocar essa pontuação automática. Então, objetiva, 2 objetivas poderiam ser desse tipo. Venho aqui adicionar, ó, uma pergunta, ó, de múltipla escolha. Então, quem vivia no Brasil antes da chegada dos portugueses? Eu coloco aqui índios, espanhóis, eu coloco aqui também uma chave de resposta. Então, vou colocar certo, se ele acertar, concluído, tá? Então, eram essas 2 questões. Depois eu pedia para colocar um vídeo do YouTube. Então, como que eu vou adicionar aqui, ó? Adicionar aqui um vídeo. Vou fazer uma pesquisa. Descobrimento do Brasil, por exemplo. Quero um vídeo que seja relacionado a isso. O vídeo pode vir sem título, ou eu posso colocar uma monitoração, assistir o vídeo para esclarecer suas dúvidas. E uma pergunta 3, aberta, do tipo parágrafo, que eu posso colocar aqui, ó, mas sempre adicionando. Aí uma pergunta do tipo parágrafo, que eu quero uma opinião. Tá? Então eu coloco aqui, ó, comente o que você achou do vídeo. Essa não tem uma chave de resposta, é um texto longo. Ok? Terminou a tarefa, eu pedi para finalizar a atividade, envie o link do formulário publicado. Então, tá, o que é esse link publicado? É o enviar. Então eu venho aqui, ó, enviar. No celular tem uma setinha, tá? Ao invés desse botão enviar, mas eu venho em enviar e eu quero o link. Então eu posso enviar por e-mail, eu posso colocar o e-mail dos alunos e enviar direto, ou posso copiar esse link. Eu posso copiar esse link do jeito que tá, ou eu posso copiar uma URL curta, tanto faz. Eu vou copiar esse link, tá? E eu vou anexar aqui, ó, o link. E esse link tem que ser esse link de visualização. Exatamente, tá? Porque o que eu quero? Eu não quero vir aqui e ver essa parte das perguntas e respostas. Eu quero
chegar aqui como professor e clicar no link e ver a pergunta como tá. Tá? Eu vou entrar com outra conta aqui, ó. Entrar com uma conta do professor, por exemplo. Só deixa eu entregar aqui para... Eu vou fazer a entrega. Tá? Então aqui, ó, na minha atividade, vou ver aqui a atividade de formulários, vou ver as pessoas que entregaram. Aí vou procurar aqui o Pedro e vou ver aqui, ó, me enviou o link, tá? Eu quero, quando eu clicar aqui no link como professor, quero ter esse acesso. Tá? E conseguir visualizar. Não quero o outro acesso de edição. Então, não é para vocês copiarem esse link aqui, tá vendo esse barra edit? Porque senão eu vou conseguir mexer no texto, tá? Eu vou conseguir mexer em todo o trabalho de vocês. Eu quero o link que é o enviar, tá? É esse link aqui, enviar formulário, copia esse link, vou aqui, coloco. Se você já enviou, qualquer trabalho que vocês tiverem enviado, gente, vocês vêm aqui e colocam, ó, cancelar envio, tá? Quando vocês cancelarem o envio, aparece para vocês virem aqui e entregar de novo, tá bom? E para mim aqui, ó, vai aparecer que você não entregou novamente. Não tem problema, tá bom? Quando estiver no prazo, não há problema nenhum. Ó. O Pedro voltou a aparecer aqui embaixo, como não entregue, tá bom? Uma coisa que é bacana aqui que eu quero mostrar para vocês, só para fechar, sobre a atividade, alguma dúvida, como tem que ser feito para realizar ela, gente? Eu sei que ela é um pouco mais complicada, mas nos vídeos ela está um pouco mais clara. Vocês têm mais alguma dúvida? Vamos lá, Melina. Se tem como vincular o vídeo a pergunta com resposta parágrafo, porque tinha colocado para colocar as perguntas aleatoriamente, e aí nesse momento do vídeo afastou. Sim, Melina. Quando você abre para edição, você consegue modificar. Deixa eu só mudar aqui realmente a conta. Você consegue modificar todas as posições dele, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Mesmo que você crie várias perguntas ou vários vídeos, por exemplo, você consegue reposicionar. É só vir aqui, eu não sei se é isso que você está me perguntando, tá? Sair da sala? Gente, vocês estão vendo minha tela? Tá, pronto, consegui chegar. O que acontece, menina? Vê se é isso que você está me perguntando, tá? Desculpa, gente, acabou vendo muitas telas compartilhadas e eu acabei não encontrando. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei o vídeo, mas eu posicionei ele no lugar errado. Todas elas eu posso clicar e arrastar e reposicionar, tá bom? E posicionar no lugar que eu quero, referente ao que eu quero. Era essa a sua dúvida? Oi, professor. Não, é porque assim, quando eu fui fazendo, eu fui testando várias coisas, né?
Aí uma das opções que eu fiz foi colocar as perguntas para elas ficarem aleatórias quando abrir os formulários para poder ficar diferente. Aí você queria que o vídeo ficasse fixo no lugar, né? Fixo com a pergunta, só que aí ele embaralhou e não ficou, né? Quando eu fui testando. Certo. Então, quando for esse caso, o que você pode fazer? Ao invés de adicionar o vídeo aqui, você pode, na pergunta, tá? Relacionar ela com a questão dos vídeos, tá? Colocar um link dele ou alguma coisa nesse sentido, direto na pergunta. Ou você vai colocar uma coisa que a gente chama de sessão, que é assim, eu quero que essa parte tenha nessa ordem, tem que ter o vídeo e a pergunta. Eu vou adicionar uma sessão. O que acontece nessa sessão? Nessa pergunta aqui, eu vou colocar o parágrafo, tá? Isso é uma coisa que às vezes vocês não podem, mas, por exemplo, se eu pedir uma opinião, se eu coloco aqui, ó, selecione as alternativas e der um enter, ele vai identificar automaticamente qual é o tipo de pergunta que eu estou fazendo e vai me dar uma sugestão, tá? Então, por exemplo, se eu adicionar aqui, eu coloco assim, ó, escolha entre, ou se eu colocar assim, ó, descreva e der enter, ele já entende que é um parágrafo, tá? Então, ele vai te ajudar nessa seleção das perguntas. Mas, terminando, ó, tá vendo que agora eu adicionei uma seção, eu separei em seção 1 e seção 2. Então, eu posso, nessa seção 1 aqui, adicionar o vídeo. E a minha pergunta sobre o vídeo. Tá? E aí, dá continuidade. O que vai acontecer? Quando eu for observar, por mais que embaralhe, ó, tá vendo? Ó, eu vou ter mais de uma sessão. Então, eu tenho o teste, o nome do teste, o vídeo, a pergunta. E aí, quando eu for para o próximo, ele vai carregar as outras. E eu posso criar várias sessões e deixar várias partes, vários trechos nesse sentido. Então, eu posso colocar, eu quero fazer 3 perguntas relacionadas a esse vídeo. Então, eu fixo ele aqui em cima, tá? Ele vai ficar sempre travado, sempre parado como primeiro, se você deixar ele em primeiro. E aí, eu coloco na sessão, tá? Entendeu isso? É isso que você estava querendo, menino? Tá, e aí você coloca. E aí você consegue determinar que esse vídeo, mas isso é justamente porque vocês colocaram aqui na apresentação, né? Embaralhar a ordem das perguntas, né? Se você não embaralhar, ele não fica assim, ok? Aqui você tem diversas edições para fazer, tá? Você pode personalizar o tema, tem até alguns exemplos de temas e de imagens que você pode colocar aqui e personalizar, por exemplo, tá? E aí vai ficar um padrão de cores que você escolhe, ou você pode também enviar uma imagem, tá? Uma foto, alguma coisa. Isso é bem bacana para vocês editarem. O formulário ele tem diversas opções, ele tem essas opções dos temas de colocar perguntas condicionais, por exemplo, eu coloco aqui opção 1, opção 2, opção 3, tá? E aí o que acontece? Eu consigo condicionar essa sessão, deixa eu apagar essa pergunta, a uma outra, então eu coloco aqui, ó, 3 pontinhos, ir para a sessão com base na resposta. Então eu coloco aqui, ó, se ele selecionar a opção 1, ele vai para a sessão 3, que é outra pergunta. Se ele selecionar a opção 2, ele vai para a opção 1, tá? Eu consigo determinar isso e criar caminhos com os alunos, tá bom? Tá. Colocar esse encadeado se sim, identifique. Você cria uma nova pergunta, Kátia. A Kátia perguntou: se eu quiser fazer uma pergunta com possibilidade de resposta encadeada, exemplo, historicamente, compreende-se que o correto é dizer que o Brasil não foi descoberto. A, sim. B, não. Se sim, justifique sua resposta. Aí o ideal é que você coloque nas opções, depois você adicione uma nova pergunta, e aí você coloque aqui, se sim, justifique. A única questão é que você não pode deixar essa pergunta condicionada como obrigatória, ou você pode fazer desse jeito que eu coloquei, tá?
você criou uma sessão, então eu vou colocar aqui, ó. Vou até copiar aqui a sua pergunta para não escrever errado, tá? Aí eu coloco aqui sim. Sim. E aqui, não. Ok? Aí eu criei uma sessão. Aí eu coloco aqui, ó. Justifique sua resposta, tá? Justifique sua resposta. E aqui um parágrafo. Desculpa, quando você cria a sessão, você pode colocar um título da sessão, mas é opcional, tá bom? E aqui um parágrafo, tá? Aí o que eu vou colocar? Se ele responder o sim, ele vai ir para a sessão 3, que se eu colocar um nome aqui, ele vai ficar, por exemplo, assim, ó, justificativo. Aí eu vou colocar aqui, ó, se sim, ele vai para a sessão 3 justificativa. Se não, ele vai continuar aqui para 4, tá? E para a sessão 4. Então, ele vai dar continuidade. Entendeu? Sim, você pode colocar. A Ana Carla perguntou se quiser socializar pelo Facebook. Pode colocar. No Facebook, você pode, inclusive, aqui na opção de enviar, tá? Você vem com essa opção aqui, ao invés de colocar o link, você vem com essa opção de incorporar, tá? Então, para incorporar, tá vendo? Até te dá a opção, ó. Você compartilha direto pelo Facebook ou pelo Twitter. Mas você pode copiar e colocar uma pergunta e colocar. Daí o que vai acontecer? Ele vai aparecer dentro da janela do Facebook e do Twitter para ele responder diretamente lá, tá? Ele não vai precisar clicar e abrir uma nova janela. Ele vai criar uma janela interna para ele responder diretamente lá, tá? Então, no enviar, nessa última opção aqui, ó, de incorporar, você pode copiar isso, ou, se for do Facebook, aqui, ó, diretamente, tá? Ou Twitter. Lembre que se vocês estiverem fazendo da escola e só quiserem que os alunos respondam, colocar aqui, ó, coletar automaticamente, que é o que nem eu faço nos nossos formulários. Tá? Vocês não precisam se identificar, vocês clicam e eu já sei quem respondeu e quem não respondeu, tá? E depois eu recomendo vocês passarem esses testes para as pessoas e... Deixa eu fazer um teste aqui para vocês. Ó, aí veio para justificativa, tá vendo? Se eu responder não, ele vai direto para a próxima. Tá? Aí eu fiz aqui e apareceu as respostas, tá? Aqui nas respostas vocês têm um total, um resumo de informações, tá? Com um gráfico de quem respondeu o quê, ele gera isso automaticamente. E eu posso ver isso daqui individualmente também, tá? E no caso, só essa pessoa, Pedro, respondeu. Mas aqui tem um resumo que é bem legal, depois vocês explorarem isso. E eu posso gerar aqui uma planilha, que também é alimentada automaticamente, tá? Eu posso gerar ela, coloco o nome dela, ou posso colocar ela vinculada a alguma outra, e conforme as respostas vão sendo dadas, ela vai criando e alimentando essa planilha. Ok? Alguma dúvida sobre isso, sobre o Google Formulários? Acredito que algumas dúvidas ainda vão aparecer conforme forem sendo feitas, né? Então, Ana Carla, não. Só se você... A única coisa... O e-mail, o Facebook não tem que estar associado à conta institucional. Mas se você fizer o formulário pelo e-mail institucional, você tem que lembrar de, naquela opção de coletar e-mails automaticamente, associar, só permitir que os e-mails institucionais deem resposta, você tem que desativar isso nas configurações, tá, Ana? Porque senão somente quem tiver com e-mail institucional consegue coletar, ok? Tudo certo? Então fechamos os quatro tarefas desse módulo, tá? Vou aguardar as respostas, agora a gente vai conversando individualmente nos feedbacks, ok? E agora, só para fechar com vocês, vamos retornar para mostrar só o cronograma dos próximos passos, tá? Vamos lá, gente. Estão acompanhando aqui? Sim. Ótimo, vamos lá. Então, agora a gente tem essa videoconferência, né, do fechamento do módulo 4.
Hoje, já a partir das 18, já vou lançar. Às 18, uma referência, tá, gente? Pode ser um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, vai depender do sistema aqui. Mas já vou lançar aquela verificação do conteúdo, tá? Que é o formulário para vocês fazerem aqueles testes de perguntas e respostas, que é o nosso treino para a prova do Educator, ok? Então, a partir de hoje, e aí vocês têm aquele até segunda-feira, às 15 horas, para concluir todo o conteúdo e fazer a verificação do conteúdo também, ok? A partir de segunda, a gente entra no nosso último módulo orientado, que é o módulo 5, que são as ferramentas de divulgação e pesquisa, tá? Esse material aqui é um material que vai ajudar muito vocês na parte de multiplicador, como multiplicadores e como professores orientadores, tá? Como educators, Google Educators, tá? A gente vai abrir na segunda mesmo, falar sobre o Google o buscador do Google, tá? Os recursos, principalmente os recursos da conta institucional de vocês, que é muito legal, as possibilidades de buscar artigos, de buscar conteúdos educacionais específicos que só com essa conta vocês vão ter acesso, e maneiras de refinar a busca, tá? A gente teve alguns testes lá no primeiro módulo, né, de como refinar uma busca por commons, com liberdade para poder divulgar, etc. A gente vai mostrar como fazer esses processos. E também sobre o Google Chrome, tá? Que é esse navegador. Que é esse navegador que a gente está usando, e é onde eu vou mostrar para vocês as extensões, aplicativos que usam dentro dele, algumas funções que o Google Chrome permite para nós, tá? Como extensões que configuram, que dão blur, por exemplo, na minha tela de imagem do Google Meet, ou extensões que ajudam o compartilhamento de salvar um conteúdo direto no meu sala de aula, algumas coisas pequenas nesse sentido, e de configurações da conta, tá? Lembrando que tudo que vocês aprenderem aqui sobre esse Google Chrome do navegador vai ter muito sentido com vocês com o Chromebook, tá? Porque as configurações acabam sendo similares. André perguntando se a gente vai ver mais detalhes do Google Meets. Sim, a gente vai ver detalhes, todos os detalhes e coisas que são relacionadas fora da área da certificação do Educator. A gente vai ver agora, nessas próximas 5 semanas, durante a preparação e durante a montagem de vocês, de como vocês vão ser acionados como multiplicadores, tá? Então, detalhes de como criar as reuniões, que vocês já viram, mas como você vai configurar, fazer a gravação, fazer um streaming, são alguns detalhes que a gente vai trabalhando. Tá bom? Sobre o que... o Jamboard, sim. Não estava no escopo a gente falar do Jamboard, tá? Até porque o Jamboard ele faz parte do processo educacional, mas ele é uma ferramenta a mais, tá? Ele ainda não está dentro do G Suite. Mas eu posso incluir ele quando a gente falar aqui do Google Chrome, tá bom, André? Eu vou falar um pouquinho, colocar um material sobre o Jamboard, mas ele não vai entrar como tarefa, tá bom? Eu vou publicar algum material sobre ele para explicar, para vocês poderem fazer um teste, tá? Eu particularmente, não sou muito fã do Jamboard, eu acho que ele tem ainda muitas coisas a serem aprimoradas, mas eu sei que para, principalmente, professores de anos iniciais, ou educação infantil, ele é muito útil, tá? Ele tem alguns recursos que são muito bacanas para vocês trabalharem, então eu vou mostrar para vocês isso sim, tá bom? Continuando na terça-feira, a gente vai fazer o teste do Google Sites, vai ser muito interessante, que isso daqui vai ser, inclusive, uma parte da entrega de vocês nessa primeira etapa, né? Que é fazer a produção do seu site, com os materiais produzidos, e para que vocês já comecem a se organizar dentro dos planos de aula, aqueles planos de aulas que a gente fez desde o primeiro, para começar a fazer essas organizações, e de como a gente vai atuar, e vocês já ir preparando e montando os materiais dentro desse site, tá? Não fiquem assustados, ele é muito didático, o site do Google. Vocês vão ver como é simples. Rapidinho vocês vão ser craques nele.
E, por último, na quarta-feira eu vou lançar a tarefa do YouTube, que é a tarefa de vocês se tornarem agora, fazendo as videochamadas, criarem vídeos, criarem playlists, porque agora vamos ser YouTubers, né? Sim, não? Ninguém está animado em ser YouTuber? Publicar vídeos. Vai ser bem bacana, tá? O YouTube ele traz diversos recursos. Eu sei que a gente vai ter algumas exposições que nessa época, nesse sistema online, acaba a gente tendo que se expor um pouco, mas é muito simples. Eu vou mostrar algumas extensões aqui para que faça as gravações de vídeo e depois como compartilhar e editar pelo YouTube, tá? Vocês podem fazer do jeito que quiser, com fantasia, com máscara, mas fiquem tranquilos que existe um modo do YouTube que a gente chama de não compartilhado, tá? Que ele não vai ficar público no YouTube, nem tudo que você publica no YouTube, ele tá público a todas as pessoas e tem um controle disso, eu vou mostrar para vocês. Aqueles que não quiserem publicar e não quiserem se expor, fiquem tranquilos que a gente vai ter ele todo pronunciado, isso, é não listado, mas ele mudou o nome agora nessa nova versão, então ele tá como publicação privada. E a gente vai explicar isso, ok? Alguma dúvida sobre esse novo cronograma, sobre o que a gente vai fazer? Então hoje, tô lembrando, hoje, verificação do conteúdo lança. Na segunda-feira, às 15 horas, a gente inicia a nossa videochamada, encerra o módulo e faz a abertura do módulo 5, tá? Depois da nossa abertura, às 17 horas, lança a tarefa do buscador, às 17h30, lança a tarefa do Chrome. Depois eu já vou incluir aqui e lançar um material sobre o Jamboard, ok? Na terça-feira, às 5h30, lança a tarefa dos sites. Na quarta, às 5h30, a gente lança a matéria a atividade do YouTube, ok? Alguma dúvida sobre isso, gente? Mais alguma dúvida que seja pontual para eu poder esclarecer nesse momento? Gente, obrigado mais uma vez. Desculpa a hora, eu sei que a gente ultrapassou, mas eu falei, essas ferramentas são ferramentas bem complexas e que elas vão ser muito importantes para vocês no momento da multiplicação, tá? Aqueles que conseguiram ficar até o final, eu agradeço. Qualquer dúvida, aqueles que forem iniciar as tarefas ou quiserem refazer as tarefas, eu vou estar à disposição para ajudar vocês, ok? Um abraço a todos. Eu quero saber se Lênio, Paula, vocês querem acrescentar alguma coisa? Tem algum recado para dar? Pedro, sem recados para hoje, viu? Mais uma vez, só agradecer sua disponibilidade e a paciência com a turma, hein? Imagina, eu... Foi bastante proveitoso, porque a gente viu que o pessoal aproveitou para poder tentar se virar sozinho em muitas das atividades. Isso Sim, é interessante, justamente é isso que a gente está buscando. A gente mostra o caminho e cada usuário ele vai lá atrás de arranjar as soluções para poder resolver as tarefas. Muito bacana isso, acho que a gente está alcançando o que deseja, né? Vamos Sim, avançar. Graças a Deus. Muito obrigado aí por tudo, hein, Pedro? Então, imagina, gente, então, com isso eu me despeço, bom fim de semana para vocês, e a gente vai sempre mantendo contato, tá ok? Obrigado a todos e até segunda-feira. Bom fim de semana.